Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra, usa a minha vida, Senhor. Hoje é um dia tão especial, um dia onde nós tivemos um encontro com Deus, ó Pai, tantas pessoas abençoadas, cheias do Espírito Santo, transformadas. Então hoje eu peço, Senhor Jesus, a tua bênção sobre a tua igreja, Senhor, para que nós possamos beber, Senhor Jesus, absorver, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós. Então, que os céus se abram, que desse altar, Senhor Jesus, possa fluir a tua palavra, o teu rio, Senhor, a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, porque só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Também, lógico, não posso deixar de citar outra avó, que é a Deusira, né? Que ontem estava em Porto Velho, quando soube que a filha estava ganhando nenê, né? Teve que trocar a passagem, né, dela, que estava para o final de fevereiro, né? E adiantou para ficar com a filha, né? Então ela teve que vir ontem, está aqui, graças a Deus, já cuidando da Arielle, né? E a mãe retornar para o hospital, né? Ela só não deu o mesmo escândalo da Gorete, mas... Mas deixa a Gorete, né? A Gorete é um caso a estudar, né? Aleluia. Amém. Aqui está a palavra do Senhor, dizendo que ela é viva e ela é eficaz. Então, se ela é viva e eficaz, significa que se ela é viva, ela vai andar e vai fazer o que realmente ela propõe a fazer. E é eficaz porque certamente ela vai penetrar e ela vai alcançar o seu objetivo. Não tem como prender a palavra, não tem como segurar a palavra, não tem como apagar a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes, ou seja, do jeito que você bater, você vai cortar. Ela corta dos dois lados, né? Só que a palavra de Deus, ela diz aqui no versículo 12, que ela penetra tanto essa espada, essa palavra, que ele chega a ponto de dividir a alma e o espírito. Interessante que ele fala juntas e medulas, é apta para discernir também os pensamentos, as intenções do coração, mas ela divide a alma e ela divide o espírito. Por quê, queridos? Porque não tem nada encoberto diante, que nós conseguimos cobrir ou esconder diante da palavra do Senhor. Mas quando ele fala de dividir essa alma e espírito, nós precisamos colocar algo em nossos corações. Por que é que a palavra de Deus quer a sua alma separada do seu espírito? Por que é que Deus realmente está dando esse recado, dizendo o seguinte: a minha palavra, ela fala o seguinte, a alma fica aqui e o espírito vai ficar aqui. Porque certamente o Senhor quer que nós vivamos pelo espírito e não pela alma. E não pela alma, porque viver pela alma é viver destruído. Porque a alma, ela é enganosa. E principalmente nos tempos de hoje, onde Satanás mente tanto, onde as doenças, psicossomáticas, doenças da alma, e eu não quero falar sobre doenças de alma, mas o diabo de alguma forma está pegando as pessoas, destruindo as pessoas em sua alma. Então eu sei que o diabo, ele já não mata crentes, apesar de acontecer ainda hoje, mas a maior matança de Satanás nos crentes é na alma. Porque um crente com a sua alma destruída, com seus pensamentos destruídos, com seus sentimentos destruídos, ele não consegue avançar, ele não consegue fazer nada no reino de Deus.
Então nós, cada vez mais, nós vemos as pessoas, principalmente os cristãos, né, vivendo tantas coisas que destroem a sua alma, como traições, traumas, acidentes, né, perdas, revolta, injustiça, escassez, soberba, e tudo isso vai trazendo, afetando a nossa alma, e certamente vai afetar o ministério, vai afetar a igreja. Só que a palavra de Deus, ela é a única capaz de fazer essa separação. A palavra de Deus, certamente ela está dizendo o seguinte, que nós temos uma vantagem sobre aqueles que não têm Cristo no coração. Nós temos a palavra de Deus, e ela é apta para dividir a alma e o espírito. Ela é apta para nós podermos sorrir dentro de uma UTI e dizer, a minha história era para ser outra, mas eu sirvo um Deus poderoso, e hoje eu posso sorrir e dizer que o Senhor é Deus sobre a minha vida. A alma, ela não pode dizer como você tem que viver. Eu não estou dizendo que você não tem que sentir, eu não estou dizendo que você não vai viver dores, mas eu estou dizendo que nós temos a palavra, e quando ela é falada, ela é eficaz, porque só a palavra de Deus, ela pode transformar, ela pode discernir, ela pode transformar o coração do homem. Ela pode realmente falar, olha, para todo mundo você poderia ser uma desgraça, viver uma tristeza, mas por causa da palavra de Deus, ela mudou a sua história, ela vai mudar a sua história, ela vai mudar a sua família, como Ele transformou as vidas que vieram aqui para o encontro. A sua vida nunca mais será a mesma, amém? Eita, parece que você não veio no encontro. Deixa eu te falar, você que fez o encontro, você que trabalhou no encontro, a sua vida nunca mais será a mesma, amém? Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Hoje é um dia de vitória e não um dia de tristeza, não é? Vovozinha do coração. Que poderia ser outra história. Poderia ser uma história assim. Se ela estivesse aqui, ele ia gostar tanto de Josué. Essa era a história natural. Mas quem disse que nós vivemos pelas coisas naturais? Nós vivemos pelas coisas naturais. Então o mundo tem que ouvir. Nós estamos aqui sorrindo, declarando a vitória do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Aleluias, aplauda o Senhor. É pela palavra que a vontade de Deus é suprida. É pela palavra e não pela nossa alma. A nossa alma nos engana. Jeremias 17, versículo 9. O próprio Jeremias, ele declara isso. E você vai saber porque Jeremias declara isso. Ele fala assim, ó, enganoso é o coração, rapaz, mais do que qualquer coisa, e desesperadamente ele é corrupto. Quem poderá entender as coisas do coração? Então o que ele está dizendo? Para de seguir o seu coração. Tem pessoas que falam, meu coração, eu sigo o meu coração. Ele é enganoso, ele é corrupto. Você tem que seguir a palavra. Você tem que seguir o que o Senhor está falando. Então, queridos, nós precisamos entender que diante dos olhos do Senhor, diante da palavra do Senhor, Ele causa algo em nós que nos faz pensar diferente, agir diferente. Agir diferente. Eu estava comentando hoje de manhã, né? Porque hoje a Gorete acordou com um sorriso e ela falou, hoje eu estou cheio de paz. Falei, ô glória. Eu falei, você sabia que nosso cérebro, aí já é ciência, né? O nosso cérebro, ele não sabe discernir o que é real e o que é imaginário. É tanto que se você imaginar bem algo, você consegue ter as mesmas sensações que se fosse real, né? É por isso que você vê um filme, você se emociona, né? Você chora, você tem medo, porque o cérebro ele vai entender de acordo se é imaginação ou se é vida real. Então, se o cérebro é assim, o que é que nós temos que entender, que os cientistas descobriram? Por isso que você tem que trazer sobre a sua mente aquilo que te traz esperança, porque se você traz desesperança, angústia, se você traz tristeza, se você traz derrota, o seu corpo vai começar a sentir a tristeza, a derrota, vai liberar hormônios, né, que vai fazer você sentir angústia, depressão, e você vai caindo.
Por isso que a palavra de Deus fala: renova a sua mente, traz sobre os seus pensamentos coisas que os cientistas estão descobrindo hoje. A palavra de Deus diz o quê? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Por isso nós temos a palavra de Deus, porque ela é a única que nos traz esperança. E você quer saber de uma coisa? Você é exatamente como está a sua alma. Fale para o seu irmão, vamos ler Provérbios 23, versículo 7. Amém? Fala assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então ele está dizendo o quê? Se você imaginar, você vai ser assim. Olha para o seu irmão e fala assim: por favor, imagine que você é bonito. Porque se for... Desculpa, foi um momento de fraqueza, que eu vi algumas ovelhas aqui que eu precisava falar isso. Mas quando o nosso coração está alegre, o rosto formoseia. É o que a Bíblia diz. O nosso coração, a nossa boca vai falar o que está no nosso coração. Então quanto mais da palavra, mais nós vamos conquistar a vitória. Deus chega para Ezequiel, esse cara que falou que o coração é enganoso. E aí você vai fazer uma pequena pesquisa da vida de Ezequiel. Aí você começa a ver que Ezequiel foi um cara detonado, um cara que sofreu muito em sua alma. Lá em Ezequiel 2, versículo 1, Deus vai falar com Ezequiel. E Ezequiel está tão ruim, Deus chega para ele e fala assim: ô filho do homem, preste atenção numa coisa. Põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Parece um versículo comum: põe-te em pé e eu vou falar contigo. Mas para mim fala muito, porque Deus chega para Ezequiel e fala o negócio seguinte: tu é filho do homem, mas agora você vai falar com Deus. Você vai falar como filho de Deus. E se você quer me ouvir, você vai tomar uma atitude, você vai ficar em pé. Eu me recuso a falar com você sentado aí nessa posição. E aí você começa a se assustar, porque você não consegue enxergar na história de Ezequiel um cara caído e prostrado, a não ser o cara que foi detonado em sua alma. Porque o homem não só cai somente em seus pés, né, ou tropeça e cai, o homem também cai na sua alma. Ele mesmo falou: o coração é enganoso. Por quê? Porque ele já caiu. Ele cai no ministério, ele cai em depressão, ele cai na sua autoestima. Porque assim como você se vê, é assim como você será. E o pior erro de um filho de Deus, de um crente, é não enxergar o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer na sua vida. Deixa eu te falar algo, queridos. Deus quer te usar, Ele quer te salvar, Ele quer te curar. E em nome de Jesus, eu quero declarar essa noite que a vitória do Senhor é sobre a sua vida, filho do homem. Sai dessa posição de derrota e começa a receber a vitória do Senhor, porque é a palavra dEle que está sendo declarada. Eita glória, aplauda o Senhor. O diabo quer tirar a tua visão espiritual, e ele quer que você enxergue aquilo que ele quer. Então você pensa: cadê a bênção? Cadê a bênção? Como é que nós vamos fazer, queridos? Tem pessoas que vivem correndo atrás de algo que é muito difícil de alcançar. Pessoas que ser abençoado é receber algo que vai impressionar todos. Não, que ser abençoado é apenas crer na palavra do Senhor. E onde ela estiver, você vai ser abençoado. E você vai ser abençoado. Deus não vai deixar faltar nada para você. Sabe, nós temos que parar com esse ativismo de achar que temos que ter muitas coisas. Você não precisa de muita coisa, você precisa da palavra do Senhor. É um consumismo insaciável. Sabe por quê? Porque uma coisa eu aprendi: o passado existiu, o presente nós estamos vivendo agora, mas o futuro não existe. O futuro não é algo que vai acontecer. O futuro é a colheita do presente. Tem pessoas que falam assim: eu vou ser feliz. Como é que você vai ser feliz se no presente você está plantando tristeza? Se você está colocando uma semente de tristeza no solo do seu coração,
Então significa que daqui uns dias essa tristeza vai dar frutos. E não tem como esses frutos nascerem um fruto de alegria. Vai nascer um monte de frutos de tristeza. E ele vai multiplicar, porque essas sementes vão dar frutos. E tudo que parte da tristeza, da angústia, ela vai vir sobre a sua vida. É por isso que as pessoas se deprimem. Por quê? Porque elas não entendem que se elas tomarem uma atitude no presente, elas vão mudar o seu futuro. Então como é que eu faço, pastor? Você tem que entender, queridos, que por mais que você ainda não tenha alcançado aquilo que você idealiza, mas você tem que aprender a ser grato por tudo que Deus te deu. Porque se você é feliz com um copo de água, com certeza você vai ser feliz quando Deus derramar, chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Você tem que aprender a ser grato de Deus, porque se você realmente crer, Ele vai realmente fazer sobre a sua vida. Você vai conseguir mudar histórias. A obra de Deus, ela é feita através da sua palavra. Aliás, a palavra de Deus gera fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se Ele disse, vai acontecer. Então, amados, nós somos crentes, filhos do Deus Altíssimo. Então nós temos que aprender com sua palavra. Não perca a sua visão, não perca a sua visão. Aí vem Deus e fala assim: Josué, você vai ficar... Josué, misericórdia, deixa eu beber água aqui. Não foi sem querer não, foi por querer, não. Foi por querer não, foi sem querer mesmo. Foi um ato falho. Falei que não ia pregar sobre Josué, já estou chamando Ezequiel de Josué, tá vendo? Mas Deus fala para Josué, não, para Ezequiel: ponte em pé, Ezequiel, eu quero falar com você. Agora, quem era Ezequiel? Ezequiel, primeiro, ele era filho de sacerdote. Ele conhecia todos os ritos dos tabernáculos. Imagina um homem que cresceu ouvindo as histórias da Bíblia. Imagina um jovem que olhou para os profetas e sabia que dentro dele tinha sangue de profeta. Porém a gente olha, a gente não vê um profeta em pé, nós vemos um profeta caído. Aí você vai ver a história de Ezequiel, a gente vê a Bíblia dizendo que com 17 anos de idade, Deus permite Ezequiel e todo Israel ser afrontada pela Babilônia e ser cativo. E o cara de vez recebeu uma história iguais a que ele tinha ouvido dos gigantes que foram derrubados pelas pedras, do mar que se abriu, dos céus que veio fogo, do poder de Deus, das carruagens de fogo. Na vez dele, ele recebe grilhões, ele recebe realmente a escravidão. E em vez de ter uma história fabulosa, ele começa a carregar baldes de argila nos seus ombros como escravo, como se fosse um jumento. Aí você fica imaginando um jovem que era cheio de fé, um jovem que era para ter uma história fantástica, agora sua alma estava destruída, porque ele estava literalmente vivendo muitas coisas ruins na sua vida. Aí vem Deus e fala o seguinte: eu quero falar contigo, eu tenho boas notícias para você, mas você só vai ouvir se você se posicionar. Josué, fique em pé. Josué não, Ezequiel. É melhor ir buscar logo esse menino no hospital, porque está difícil. Ezequiel, vou anotar, vou botar aqui, Ezequiel. É isso aí, Josué é um homem valente, né? Forte e corajoso. Oh, meu Deus do céu. O Ed deve estar se acabando de ir lá no hospital. A alma de Ezequiel foi destruída. O jovem que era cheio de fé, agora é um jovem preso. E com certeza, quando Deus trouxe essa palavra para ele tinha 17 anos. E agora ele estava desanimado, triste.
A sua alma está dizendo: você não presta, você não vai conseguir, você é um derrotado. Olha aí, você está preso. Babilônia venceu. Cadê? Onde está o seu Deus, Ezequiel? Onde está o seu Deus, Ezequiel? Onde está o seu Deus? A fé dele estava se apagando. O inimigo sorria da cara de Ezequiel. Mas eu creio, queridos, que eu vejo e percebo um Deus que Ele espera primeiro uma reação nossa, para liberar a sua palavra, que vai transformar. Ele não libera a palavra para dividir alma e espírito primeiro para você se posicionar. Você se posiciona, Ele libera a palavra, e essa palavra é tão eficaz que divide a sua alma do seu espírito, porque é a revelação, porque você passa a viver pela revelação, você passa a viver por aquilo que Ele está falando, e isso gera fé. Não é mais pelo que nós estamos vendo, ou pelo que nós estamos vivendo, mas é pela sua palavra. Então Deus espera pessoas que não aceitam as situações difíceis, e que não aceitam viver nessa situação, mas querem receber a bênção, querem mudar. Não estou falando, queridos, que você não vai passar por dificuldades. Eu estou falando do seu comportamento diante das dificuldades. Sabe, levanta, porque eu quero falar contigo. Então isso me faz entender que a nossa vitória, ela começa primeiro dentro de nós. A tua vitória começa primeiro dentro de você. Você se posiciona. Você se posiciona. Eu me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala o seguinte: cara, eu tinha um espinho na carne, e eu já orei 3 vezes a Deus, pedindo para Deus me livrar disso. E olha que eu já vi coisas inefáveis, coisas que nem está autorizada ao homem saber. Eu já fui até no 3º céu, eu já tive experiências tremendas, mas eu vivo com um espinho na carne. Até hoje ninguém sabe que espinho da carne é esse, que sofrimento é esse. Mas ele relata que ele tinha orado e Deus falou: eu não vou tirar. Está lá em 2 Coríntios 12, versículo 9. Deus vira para ele e fala assim: deixa eu te falar uma coisa, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aí você pode perguntar por quê? Porque ele diz o seguinte: o poder dunamis, ele vem e se aperfeiçoa na sua fraqueza. É lá quando você está preso pela Babilônia, que vem o poder de Deus e se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, a palavra de Deus termina aqui no versículo 9 dizendo: para que em você possa habitar o poder de Cristo. Mas pastor, está difícil. É exatamente quando está difícil que você se posiciona, que o poder de Deus vem e muda a sua história. São nos momentos mais difíceis que a sua história é mudada. São nos momentos difíceis que você vai passando, vai vivendo. Pensa que foi fácil? O Ed está bolando de ir, porque eu estava aqui falando, pregando libertação, aquela coisa toda, e gente endemoniada, e o Josué nascendo, e o menino agoniado, porque estava levando a esposa. Falei: eu vou orar por ele agora. Expulsava um pouco de demônio e orava pelo meu filho. Ele disse que aquilo causou tanto sorriso nele. A Ariela foi ganhar neném sorrindo, falando: esse avô é doido, né? Mas por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que nascer? Aí a criança tem que ir para a UTI, a mulher está lá, e aquela confusão toda. E a gente tem que aprender a conviver em tempos difíceis, para que a palavra de Deus possa se aperfeiçoar nas nossas vidas, para que a fé seja gerada. Por isso que Deus quer que você se posicione o tempo inteiro,
Deus quer que você comece a declarar a vitória. Por mais desesperador que seja a situação, você tem que se posicionar e declarar a vitória. Por mais que os seus olhos naturais estejam vendo só a derrota, nós temos um Deus vivo e uma palavra que é viva e eficaz, e ela é capaz de mudar qualquer situação, qualquer história. Eu não posso ter dúvida, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Oh, aplauso mais xoxo. Ele vai cumprir. Quantas vezes lá na trincheira, essa mulher cheia de tubo na cabeça, no nariz, na boca, e a gente gritava lá na trincheira: o Senhor prometeu, e o Senhor vai cumprir. Aí essa mulher chegou dentro da UTI e dá um grito daquele, sorrindo da morte, sorrindo nos diagnósticos, sorrindo, né, daquilo que realmente não era para ser. Então não existe nada mais poderoso do que viver a palavra, querido. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque a história está sendo feliz para o senhor, porque a minha história foi triste. Que estou falando que a sua história foi triste porque você não se posicionou. Não se sinta assim. Eu estou falando, queridos, que quando nós aprendemos a viver a palavra, nós vamos viver um milagre. Porque eu tenho certeza que mesmo que tivesse sido de outro jeito, Deus tinha arrumado um jeito de fazer com que essa história se tornasse uma história feliz. Porque a palavra de Deus faz qualquer coisa. Eu tenho que crer assim, eu creio nisso. Eu não posso me posicionar de uma outra forma. Nós não somos pessoas comuns, nós somos filhos de Deus, nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, os nossos pés não estão presos nas coisas desse mundo. Em nome de Jesus, os nossos pés estão soltos para a pregação do Evangelho. Então levanta a sua cabeça, porque você veio para ser cabeça e não cauda. Você veio para ter vitória. Deus te chamou, te escolheu, te trouxe hoje à noite nesse lugar para te dizer: eu tenho uma palavra para você, meu filho, mas eu não vou falar com você desse jeito. Tem que se posicionar, tem que se levantar, tem que abrir seu coração para depois me escutar, gente. Eita! Jeremias 29, 4, Jeremias conta a mesma história. E aí ele traz também a palavra seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os dos cativeiros, os quais ele fez transportar de Jerusalém para a Babilônia. Quem fez, querido Deus? Porque tem hora que Deus nos faz transportar, mas Deus quer nos ver sofrer, pastor, não. Deus quer que nós possamos mudar histórias, mudar diagnósticos, mudar pensamentos, mudar realmente as condições. O Ed estava de plantão aqui na UPA do Recanto das Emas, e chegou um homem lá que estava tendo um AVC, e acabou que ele teve que acompanhar esse homem na ambulância, né, como médico. E ele disse: pai, eu fiz o mesmo caminho que a gente fez aquele dia com minha mãe, né? Eu tive que entrar pelo pronto-socorro. O cara estava tendo a mesma coisa, vomitando, revirando os olhos, lado esquerdo paralisado e tudo. Eu tive que reviver o trauma todinho. E eu cheguei lá na neurocirurgia, e quando eu cheguei lá, um médico lá chamado Douglas, ele nem sabe quem, nem conhecia o cara, mas o cara conhecia. Quando olhou, ele falou assim: Ed, aconteceu alguma coisa com sua mãe, Ed? Ele falou: não, é um paciente que eu trouxe aqui. E o médico estava nem preocupado com o cara que estava lá. Ele falou para o Ed: nossa, graças a Deus que não foi com sua mãe, porque vocês mudaram a história desse hospital. Enquanto vocês ficaram aqui esses 3 meses orando, esse hospital era um, foram vocês saindo, esse hospital voltou a ser um outro hospital.
Como era bom quando a sua mãe estava aqui, vocês estavam aqui, era uma paz. Deus agia nesse lugar. A gente ouvia falar de milagres o tempo inteiro. Os médicos só acertavam, as coisas aconteciam e o milagre acontecia. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, tu não tem ideia do poder que tem a palavra de Deus, a oração da igreja. Você é capaz de fazer mudanças e transformações. Sabe, amados? Então por que Deus nos leva? Não tem problema, Deus pode ter nos levado para aquele hospital de base por causa de 1, por causa de 2, por causa de 10, por causa de 1000, por causa de milhares, por causa de milhares e de milhares. O que a gente tem que entender é que quando nós cremos e a nossa alma é dividida pela palavra de Deus, nós vamos viver a palavra e não aquilo que a nossa alma diz. Isso vai transformar. Aí vem agora Jeremias e começa a profetizar: vocês que estão aí na Babilônia, vocês que estão aí cativos, Deus, assim diz o Senhor, o Deus que transportou vocês de Jerusalém para a Babilônia. Deixa eu falar sobre propósito. Eu, o Deus que te tirei lá da sua cidade, trouxe aqui para Valparaíso. Eu, o Deus que te coloquei aí na Babilônia. Deixa eu te falar uma coisa. Agora é interessante como Deus age, porque Deus chega aqui no versículo 5 e fala para os irmãos que estão lá cativeiro, presos nas mãos do inimigo. Ele fala: deixa eu te falar uma coisa. De vez vocês ficarem aí murmurando, chorando, dizendo que é escravo, dizendo que não vai dar certo, deixa eu te falar, no versículo 5 ele diz: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei dos seus frutos. Olha o que Deus está dizendo. Muda a tua cabeça, em vez de ficar chorando aí, começa a comprar casa, meu irmão. Começa a fazer algo, habita nessa casa, faz, né, gera uma família. Mas é interessante que Deus fala assim: planta um jardim. Planta um jardim. Eu não sei se você já teve a oportunidade de plantar jardins. Eu já tive lá em casa a oportunidade de plantar um jardim. Já até falei disso sobre aqui. Virei jardineiro no pior momento da minha vida. Tribulações, afrontas, traições, aquela agonia, enfermidades. Fui plantar rosa. O que, pastor? Paraibano desse, cabra macho, cara amarrado. Pois é, aguando plantinha. E eu não, porque você sabe, eu não faço de qualquer jeito, eu sempre vou fazer o melhor. Eu falei: tem gente que coloca nome nas plantas, então eu vou começar a colocar o nome de cada planta. E eu fui dando o nome das plantas, um por um. Eu aguava, eu não deixava nenhuma morrer. Falava: não pode morrer, isso aqui não pode morrer. E aguava, adubava e cantava para elas. Parecia um doido, mas elas gostavam. Elas, o vento vinha, elas balançavam, parecia que elas me conheciam. Eu comecei a entender os mistérios de Deus, porque Deus é um psicólogo tremendo. Ele chega no meio do cativeiro e fala assim: cara, de vez de ficar chorando, começa a constrói casa, habita nela, planta um jardim, começa a mudar a sua mente. Começa a mudar a sua mente. Ele fala: toma mulheres e gerai filhos e filhas, né? E tomar, ele fala assim: olha, e dai às vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplica, não fique pequeno, não diminua, mas cresça. Em vez de ficar chorando, no versículo 7 ele fala: procura a paz na cidade. Procura, porque para onde eu fiz vocês serem transportados, vocês têm que aprender o quê? A orar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz
vós tereis paz. Olha o que Deus está falando. Ele está falando de você ficar amaldiçoando para o paraíso, em vez de você ficar murmurando, meu irmão, começa a prosperar nessa cidade, começa a abençoar a cidade, começa a estender as suas mãos, porque se a cidade prospera, você vai prosperar. Se a cidade tem paz, você vai ter paz. Começa a mudar a sua mentalidade, comece a mudar o seu comportamento dentro de casa, começa a fazer com que essa casa seja gerada, cheia de paz. Aí ele profetiza mais. Você vê que Deus direciona tudo aqui para a alma. Ele fala, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe o seu coração ficar enganado pelos falsos profetas que estão no meio de vocês, nem os adivinhos. Não dá ouvido a eles. O que eles estão sonhando são sonhos que não tem valor, porque tinha uma galera lá que ficava profetizando. No versículo 9 fala que eles ficavam lançando falsas profecias. E Deus fala, não dê ouvido. Não fui eu que enviei eles. Não fui eu. E Deus fala no versículo 10, foi assim diz o Senhor, certamente, quando passar 70 anos, vos visitareis e cumprireis sobre vós a minha boa palavra, e tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, os pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe o que Deus está dizendo? Não fica dando ouvidos a quem fica profetizando errado na sua vida, não, meu irmão. Eu sei que você está passando pela Babilônia, pelo deserto, pelo vale, seja como for, mas sabe o que é que Deus está falando? Esse é o caminho para dar a você o fim que você espera. É o caminho. Então ele está dizendo que não coloque os seus olhos no momento, coloque os seus olhos no final. No final, né, meu amor? No final dá tudo certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Mas vai dar certo. É o que Deus está falando. Os seus pensamentos são pequenos, mas se você pensar como eu penso, então seus pensamentos vão ser de paz, porque meus pensamentos são de paz, eu não sou de mal. O que é que Deus está falando? Essa galera que está falando, cadê Deus que nos trouxe para a Babilônia? Nós estamos aqui cativo, escravo. Cadê seu Deus? Cadê Deus? Foi para isso que Ele nos trouxe para cá, para nos fazer ser escravos dos babilônicos. Cadê o Deus de Israel que abriu o mar vermelho? Tinha uma galera que estava assim chorando, e Deus estava falando o seguinte: eu não já disse para vocês que era 70 anos, então vai ser 70 anos. Entenda, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Olhe para mim, é Ele que sabe o que você precisa. Se você entender esse mistério, você vai mudar o seu interior, e o fim vai ser uma bênção. Sabe o que é que Ele está dizendo? Me busca. Versículo 13: me busca, me busca, buscar-me-eis e me achareis. Sabe o que Ele está dizendo, queridos? Você no meio da Babilônia, no meio da escravidão, no meio da luta, no meio da trincheira, no meio de um hospital, no meio de tantas más notícias, me busca, me busca, me busca, que você vai me achar. Mas você só vai mas você só vai conseguir me achar quando você me buscar com todo o seu coração. Vou repetir: você só vai conseguir me achar quando você me buscar com
com todo o seu coração. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual que te trouxe neste lugar, eu não sei o que você está vivendo, as angústias, as tristezas. A única coisa que eu sei, queridos, é que existe uma palavra que pode separar a tua alma e o teu espírito. Eu creio numa palavra que pode mudar a sua história, Ezequiel. Eu sei de uma palavra que Deus está derramando sobre a sua vida, está dizendo: eu sei que está difícil, mas você precisa se posicionar, você precisa se levantar, você precisa mudar a sua postura diante das afrontas que estão acontecendo sobre a sua vida. Você precisa realmente se levantar e começar a entender que o caminho que você vai trilhar é um caminho de paz. Eu tenho pensamentos de paz para a sua vida. Não fique duvidando daquilo que eu tenho para você, porque você está enfrentando dificuldades na Babilônia. Ezequiel, deixa eu te falar uma coisa: levanta, eu tenho boas notícias para você, e as minhas boas notícias é que você vai me achar, mas você só vai me achar se você me buscar com todo o seu coração. Oh, glória! Aleluias! Deus quer te dar sonhos dentro desse cativeiro. Então para de murmurar. Não fique perto de pessoas que vivem com a alma destruída, pessoas mortas espiritualmente. Procure estar perto de pessoas que avivam seu coração. Sabe, para de ficar perto daqueles coveiros espirituais. Precisa chegar e tu viu quem caiu? Fala assim: não, mas eu sei quem é que Deus vai levantar. Sabe, queridos, se levante na unção. Nunca meça a sua vida pelas situações que você está vivendo. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos um Deus que pode transformar as nossas vidas. Deus chega para Ezequiel no versículo 3, depois que ele pede para levantar, Ezequiel toma uma posição, aí ele fala assim: ó, sabe o que é que o Senhor me disse quando eu me levantei? Filho do homem, o negócio é o seguinte: eu estou te enviando hoje lá para os filhos de Israel que estão presos lá na Babilônia. É você, fala para o seu irmão, é você que Deus escolheu para ir lá no meio dos tristes, dos amargurados, dos que estão em cativo, daqueles que já pararam de orar, de buscar, aqueles que estão pensando em desviar, aqueles que estão pensando em mudar de cidade, porque está tanta tristeza, está dando tudo errado, ele acha que é a cidade. Deixa eu te falar, meu irmão, quando a bênção do Senhor está sobre nossas vidas, a gente consegue prosperar até mesmo na Babilônia. O problema é que você está ouvindo a pessoa errada, o problema é que você está vivendo de uma forma errada, você está vivendo pela sua alma, porque Deus está dizendo: eu vou te fazer prosperar na Babilônia. A bênção está sobre a sua vida, não está sobre a cidade, e onde você estiver, a sua história vai mudar. Então Deus está falando: ô Ezequiel, deixa eu te falar, eu vou te enviar, você vai lá nos filhos de Israel. Aí ele continua dizendo: mas Israel todo, essa nação está muito rebelde, eles se rebelaram contra mim, Ezequiel. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até hoje estão fazendo a mesma coisa. No versículo 4 Deus fala outra coisa: quando tu chegar lá, tu vai encontrar um monte de gente de cara amarrada. Vê se tem uma pessoa de cara amarrada aí do teu lado. Sabe que é cara amarrada, é cara feia, é cara fechada, o cara tá com um bicão enorme. Deus está falando: vou mandar você lá no meio desse povo de cara amarrada, cara triste. Sabe, gente amargurada que está tão cheio de problema, que a boca dele só sai desgraça, só sai murmuração. Você chega perto dele, reclama de
tudo, né? Parece aquela hiena da minha época lá, que eu sou da geração, né? Peguei ali um pouco da geração X, da geração Y. Tinha uma hiena que ficava o dia, era um desenho que passava, ele só vivia murmurando: ô céus, ô dia. Tudo era, quem se lembra desse desenho? Você pode ver, tem uns de 50 para lá, é 45 para lá. Aí lembra desse desenho, né? Você chega perto do crente, está com a cara amarrada, triste. Irmão, como é que está? Está indo. Para onde, irmão? É difícil o negócio, a bênção vai chegar. Ora por mim, pastor. Se Deus abrir a porta. Sabe o que Deus está falando? Eu não falo contigo caído. Eu não falo contigo com cara feia. Ou tu melhora a tua cara, ou eu vou mandar alguém para falar nessa cara feia tua uma palavra profética. É o que Deus está falando, eu vou te mandar. E você vai chegar lá em Israel, vai ter um monte de gente com cara amarrada. Porque eles estão no meio da Babilônia, com a cara amarrada, murmurando, falando um monte de coisa contra mim. Está lá no versículo 4, os filhos são de semblante duro, o coração está obstinado, e eu vou te enviar no meio deles. E aí você vai chegar lá no meio deles e vai falar assim: assim diz o Senhor Jeová. Um cara que estava lá caído, Deus falou: levanta, você vai agora lá no meio do povo de cara amarrada. Aquele povo é meu povo, mas está triste, porque esses caras colocaram o coração tanto nas desgraças, tanto nas angústias, que eles não estão sabendo se posicionar no meio de tempos difíceis. Eles estão murmurando contra mim, em vez de eles estar plantando, né? Em vez de eles estar casando, em vez de eles estarem celebrando, em vez de eles estarem profetizando, eles estão com a cara amarrada, murmurando. Eu vou te enviar como profeta, e quando chegar lá você vai falar: assim diz o Senhor Jeová. Agora sabe o que é o mais interessante nisso tudo? É que Deus fala para Ezequiel o seguinte: ó Ezequiel, quer, e eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, ou seja, se eles vão ouvir ou não, isso não importa para mim, porque eles são rebeldes mesmo. Então eu descobri uma coisa: Deus não está nem aí para quem tem cara amarrada. Deus está falando, o objetivo de você ir lá falar para ele, não é para ele desamarrar a cara não, é para ele saber que tem profeta nessa casa. Eu vou repetir, Deus está interessado Ezequiel se posicionar e profetizar, e quem está com a cara amarrada, que fique com a cara amarrada. Se ele quer ouvir, se ele vai ouvir, isso não importa. O que importa é que saberão que Deus está levantando profetas nessa casa, que vão mudar a sua história, vai mudar o seu cativeiro. Meu marido não muda, fulano não muda, ele não tem que mudar não, quem tem que mudar é você. Ele te chamou para proclamar a vitória, ele te chamou para mudar as circunstâncias. O papel do profeta não é mudar o rebelde, obstinado, amargurado coração. O papel do profeta é falar a palavra de Deus, que é a única que pode transformar os corações, a única que pode discernir. Então a pior coisa que você pode fazer é deixar as lutas amarrar o seu coração. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é deixar que esses obstinados, pessoas amarguradas, te influenciem. É isso que Deus fala no versículo 6, fala: e tu, ô Ezequiel, deixa eu te falar, filho do homem, tu não vai ter medo não. Mas e se eles falam, tu não vai ouvir o que esse povo está falando não, Ezequiel. Ezequiel, esse pessoal é rebelde, eles estão com o coração amargurado. E ele fala assim: ainda que para você essa galera seja como espinho e como escorpião,
Imagina Deus comparar a gente da cara amarrada, obstinada, triste, pessoas que Ele mesmo transportou para a Babilônia, pessoas que estão murmurando da situação, estão murmurando das coisas difíceis que estão acontecendo na vida dela, estão culpando a Deus por causa disso. Deus está falando, olha, mesmo que você chegue lá e a galera esteja assim, igual um monte de escorpião em sua volta, tu não vai ter medo não, tu não fica com medo não, tu não vai temer as palavras dele não, está no versículo 6. E muito menos ficar assustado. Tudo bem que tem gente que a cara é tão feia que assusta, mas tu não vai ficar assustado com a cara deles não. Fala assim, eu não tenho medo de cara feia. Tem gente que não falou e ficou com a cara feia para mim. Eu não tenho medo de cara feia. Mas a tua cara é feia, pastor. Pelo menos eu tenho um neto com a minha cara. Agora tu tem um neto com cara amarrada, é difícil. Aí a Ariel falou assim, a enfermeira chegou pro Josué. Aí Josué ficou assim para ela. Falou, não faz cara de homem brabo não para mim, Josué. Você ainda é um bebê. Eu falei, ela já ficou com medo da cara do Josué. Só porque o bichinho parece comigo, a mulher já estava quase confessando os pecados para ele. Faz cara de bebê. E o José fez assim para ela. Assim, eu falei, ixi, puxou logo a cara braba do pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Não se assusta. Porque são rebeldes. Sabe o que Deus está falando? Não se importe com a cara fechada dessas pessoas. Não se importe com a amargura dessas pessoas. Já se amarguraram, já se rebeliaram. Se importe em ser um profeta. Deus chega no versículo 7 e fala, e tu vai dizer o seguinte, é as minhas palavras. Eita poder. Aí Deus repete, e lembra, se eles vão ouvir, se eles não vão ouvir, não interessa, eles são rebeldes, você entendeu? O objetivo não é eles receberem ou não, o objetivo é eles entenderem que tem profeta. E Deus aponta para Ezequiel e fala assim, ó, e tu, ó filho do homem, você tem que ouvir o que eu estou dizendo para você, e não seja rebelde como eles. Abra a sua boca e você vai comer do que eu estou te dando, entendeu? Você não vai se alimentar do que eles estão se alimentando não, você vai se alimentar do que eu estou te dando, é da minha palavra. Você não vai se alimentar das circunstâncias, você não vai se alimentar da rebeldia, da tristeza, da angústia, da amargura, da cara fechada não, Ezequiel. Você vai se alimentar da minha palavra, porque eu estou falando contigo, e você é um profeta que vai mudar a história de Israel na Babilônia. Aleluia! Oh glória! Como o que Deus está te dando. O que importa é a palavra do Senhor. O nosso alimento não vem das circunstâncias. O nosso alimento vem da boca de Deus, amém? E eu já quero ir para um encerramento, porque hoje a gente precisa escutar testemunhos. Mas em Salmo 137, ninguém sabe se quem escreveu esses salmos foi Jeremias, que possivelmente foi ele, ou foi Davi. Há uma divisão aí muito grande entre os estudiosos, mas vamos supor que seja Jeremias. Olha o que ele escreveu: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, nós penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção. Os que nos destruíram estavam pedindo que a gente se alegrasse, e ficava dizendo: canta um cântico lá da sua igreja. Tu é crente, você não disse que tu é feliz, cara, canta pelo menos. A cara feia daquele povo, a tristeza daquele povo estava incomodando até os mundanos.
Os caras estavam falando, canta pelo menos um hino lá de Sião, vai lá, pega a sua harpa, vai cantar de novo, porque está difícil olhar para a tua cara feia, crente. Está difícil para olhar para a tua vida andando como derrotado, como angustiado, vai lá cantar. E ele diz, nada eu já pendurei, foi minha harpa. Sabe o que eles estão dizendo no versículo 4? Ele falou assim, como é que nós vamos cantar? Como é que a gente vai cantar um cântico ao Senhor em terra estranha, num cativeiro? Eles ainda não tinham entendido que nós temos que adorar a Deus em qualquer circunstância. E era isso que Deus estava ensinando àquele povo, não pendurar as suas harpas. O peso das tribulações, o peso da angústia, das decepções, dos erros, fizeram aqueles homens pendurarem as suas harpas. O Senhor está dizendo, não, tira essa harpa de lá. Mergulha na minha presença. Lá em Ezequiel 40, versículo 1, a Bíblia fala que nesse ano, no ano 25 do cativeiro, depois de 25 anos, Deus dá uma visão a Ezequiel. E ele fala que nessa visão Deus leva ele a uma terra muito longe. Quando você vai lá para Ezequiel 47, que faz parte dessa mesma visão, só adiantando lá Ezequiel 47, versículo 1, ele está dizendo que nessa visão Deus faz ele voltar à porta da casa. E a Bíblia diz que saíam águas dos umbrais das portas, lá do Oriente. E essas águas eram o rio de Deus. Eu vou tentar resumir. E ele disse que via essas águas saindo do trono do Senhor. E essas águas se tornavam um rio. E aí ele entrava naquele rio. Ali no versículo 7. Ele viu um rio muito grande. Uma floresta muito grande. Aí Deus torna aquelas águas saudáveis, transforma aquele rio, e por onde aquele rio parava, a Bíblia diz que tudo se transformava, porque era o rio de Deus. Mas o Senhor fala assim, entra, e ele entra e dá água na canela, e Deus fala, não, é pouco, entra mais, aí deu água nos joelhos, fala, não, entra mais, deu água na cintura, Deus fala, mais, deu água nos ombros, e ele fala, a ponto de eu não conseguir mais colocar meus pés no chão, porque aquele rio estava me levando. O que é que ele está dizendo? O rio que Deus está falando tem que ser mergulhado, porque esse rio vai te levar a um lugar de abundância. Esse rio vai te levar a lugares que você nunca imaginou, porque você precisa receber dessa vitória. E em Deus, o que Deus está falando para Ezequiel é o seguinte: Ezequiel, ou você mergulha nesse rio, ou você confia plenamente em mim, ou você não vai conseguir. Não dá para ficar com os pés firmes no chão, não, Ezequiel. Você tem que ficar mergulhado. Deixa o meu rio passar, deixa o meu rio te levar. Deixa eu falar uma coisa para você, encontristas que fizeram o encontro hoje, pessoas que vieram aqui pela primeira vez ou segunda vez. Deus está te chamando a uma experiência mais profunda nele. Ele está falando, tira os teus olhos das circunstâncias. Existe um rio que você precisa mergulhar. E quando você mergulhar nesse rio, a sua vida não será mais a mesma, porque esse rio vai te conduzir à vitória. A vitória. Então você precisa ficar em pé. Lá em Ezequiel 3, versículo 23, sabe o que Ezequiel falou? Ele falou assim: e levantei-me. Eu tive que levantar, e eu fui até o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto.
Sabe o que Ezequiel está falando? Que quando ele se levanta, que Deus fala, ó, eu quero falar contigo, mas levanta. Ele diz que quando se levanta, Deus leva ele para o vale, chega ali, a glória de Deus vem sobre a vida dele, porque ele se lembra do rio de Deus, porque naquele rio, as pessoas estavam se lamentando, pendurando as suas harpas, enquanto Deus estava falando, louve. Então louve, louve, louve. O seu louvor tem que invadir os céus.